Existe um símbolo que atravessa toda a narrativa bíblica como um fio dourado tecido por mãos divinas. Ele aparece no primeiro capítulo do Gênesis e ressurge gloriosamente no último capítulo do Apocalipse, criando um arco perfeito que une o princípio ao fim dos tempos. Estamos falando da árvore da vida, menos um mistério que tem intrigado teólogos, místicos e estudiosos por milênios. Mas o que poucos percebem é que ela não é apenas um elemento decorativo da narrativa sagrada. Ela é, na verdade, uma chave cósmica que revela o propósito eterno de Deus para a humanidade. No Jardim do Éden, entre todas as árvores plantadas pelas mãos do Criador, duas se destacavam com significado transcendental: a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. Enquanto a primeira tornou-se famosa pela tragédia da queda, a segunda permaneceu envolta em silêncio enigmático, guardando um segredo que só seria plenamente revelado séculos depois. Por que Deus colocou esta árvore específica no centro do jardim? Qual era seu verdadeiro propósito? E por que, após a expulsão de Adão e Eva, querubins com espadas flamejantes foram posicionados para guardar o caminho até ela? A resposta a essas perguntas não está apenas nas palavras escritas, mas nas entrelinhas, nos símbolos, na estrutura poética do texto hebraico original. A árvore da vida não era simplesmente uma fonte de imortalidade física, menos ela representava algo infinitamente mais profundo: a comunhão perfeita e ininterrupta com o próprio Deus. Ela era o portal entre o natural e o sobrenatural, entre o temporal e o eterno, entre a criatura e o Criador. Perder o acesso a ela significou mais do que perder a imortalidade. Significou perder a fonte da própria vida em sua essência mais pura. Mas aqui está o verdadeiro mistério que poucos exploram. A história da árvore da vida não terminou no Éden. Ela reaparece de formas surpreendentes ao longo de toda a revelação bíblica, menos no tabernáculo, no Templo de Salomão, nos Provérbios, nos Salmos 1. Finalmente, na visão celestial de João. E quando compreendemos o padrão completo, descobrimos que ela aponta para uma pessoa, um evento e uma promessa que transformam tudo o que pensávamos saber sobre redenção, eternidade e o destino final da humanidade. Prepare-se para ter sua compreensão das Escrituras completamente revolucionada. Para compreendermos verdadeiramente o mistério da árvore da vida, precisamos voltar ao texto original hebraico de Gênesis, onde cada palavra carrega camadas de significado que frequentemente se perdem na tradução. Quando Moisés escreveu Etis Hashain, literalmente, árvore da vida, ele utilizou um termo que os hebreus antigos entendiam como muito mais do que vegetação. A palavra Shaim está no plural em hebraico, sugerindo não apenas vida biológica, mas vidas múltiplas, camadas de existência, uma vitalidade que transcende o meramente físico. O contexto histórico é fundamental. No segundo capítulo de Gênesis, descobrimos que Deus plantou um jardim no Éden, do lado oriental, e ali colocou o homem que havia formado. O texto especifica que no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta localização central não é acidental, menos na cosmologia hebraica antiga. O centro representa o ponto de encontro entre o céu e a terra, o lugar onde a presença divina se manifesta com maior intensidade. O próprio tabernáculo, séculos depois, seria projetado com o Santo dos Santos ao centro, replicando este padrão celestial. Agora, observe algo extraordinário. Deus deu a Adão permissão explícita para comer de todas as árvores do jardim, incluindo a árvore da vida. A proibição recaiu unicamente sobre a árvore do conhecimento. Isto significa que originalmente o homem tinha acesso livre e contínuo à fonte da vida eterna. Ele não era imortal por natureza própria, mas pela comunhão constante com aquela árvore que representava a própria presença vivificante de Deus. A imortalidade humana era, portanto, relacional, e não intrínseca menos, dependia de permanecer conectado à fonte. Após a queda, quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, algo fascinante acontece no texto. Deus declara: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ora, para que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. E então
os expulsa do Éden, colocando querubins e uma espada flamejante, para guardar o caminho. Por que esta urgência? A resposta está na misericórdia divina. Viver eternamente em um estado de separação de Deus, carregando a natureza caída, seria uma maldição infinita, não uma bênção. A morte tornou-se, paradoxalmente, um ato de graça menos uma pausa necessária antes da restauração completa. Os estudiosos do Antigo Oriente Próximo descobriram que culturas contemporâneas aos hebreus também tinham conceitos de árvores sagradas e fontes de imortalidade. Porém, a narrativa bíblica se distingue radicalmente, enquanto nos mitos mesopotâmicos e egípcios, a imortalidade era algo a ser conquistado pelos heróis através de feitos grandiosos. No relato bíblico, ela era um dom gratuito, perdido não por fraqueza, mas por rebelião. Esta diferença teológica é crucial e estabelece o padrão para toda a narrativa redentora que se seguirá nas Escrituras. Aqui chegamos ao coração pulsante do mistério. A árvore da vida nunca foi apenas sobre imortalidade física. Menos ela sempre foi um símbolo profético, apontando para a restauração completa da comunhão entre Deus e a humanidade. E o segredo mais impressionante é que esta árvore reaparece em momentos estratégicos da revelação bíblica, cada vez revelando uma nova camada de seu significado oculto, até culminar em uma pessoa específica, Jesus Cristo. Observe o padrão revelador ao longo das Escrituras. No livro de Provérbios, a sabedoria é chamada de árvore da vida para os que a alcançam. Provérbios, las 3:18. Mais adiante, o fruto do justo é árvore da vida. Provérbios, las 11:30. Aqui vemos a transformação do símbolo. A árvore não é mais apenas um objeto físico no Éden, mas representa qualidades espirituais, sabedoria, justiça, palavras que curam. A árvore está se tornando acessível novamente, não geograficamente, mas espiritualmente, através de atributos que refletem o caráter divino. Mas é no Apocalipse que o véu é completamente removido. João tem uma visão da Nova Jerusalém celestial, e ali, ao lado do rio da água da vida que procede do trono de Deus e do Cordeiro, está a árvore da vida. Porém, note o detalhe surpreendente. O texto grego usa o singular shulon árvore, mas descreve que ela está de um e de outro lado do rio e produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Como uma única árvore pode estar em ambos os lados de um rio? A resposta está na compreensão de que João está descrevendo não uma árvore botânica, mas uma realidade espiritual que transcende a física. Menos é a presença restauradora de Cristo permeando toda a criação renovada. E aqui está a revelação que transforma tudo, entre a árvore da vida do Gênesis e a árvore da vida do Apocalipse. Existe outra árvore crucial, menos a cruz do Calvário. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, usa uma palavra grega específica e rara para descrever a cruz. Shulon, madeira, árvore. Ele escreve que Cristo carregou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro Shulon. Paulo também usa este termo em Gálatas 13:13. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A cruz não é apenas um instrumento de execução. Ela é teologicamente apresentada como a árvore de transição. A ponte que reconecta a humanidade caída à árvore da vida. Compreende agora o padrão completo? No Éden, a humanidade perdeu o acesso à árvore da vida por causa do pecado. No Calvário, sobre outra árvore menos a cruz, menos Cristo pagou o preço daquele pecado, abrindo novamente o caminho. E na eternidade, a árvore da vida reaparece plenamente acessível, com folhas para a cura das nações. O ciclo se completa. A promessa do Éden, interrompida pela queda, é restaurada através do sacrifício na árvore maldita, resultando no acesso eterno à árvore abençoada. Cristo se torna, Ele mesmo, a árvore da vida personificada, menos aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para os antigos hebreus, a árvore da vida não era apenas um conceito teológico abstrato. Ela estava profundamente entrelaçada em sua adoração, arquitetura sagrada e compreensão da Torá.
Os rabinos e sábios de Israel desenvolveram ao longo dos séculos uma rica tradição interpretativa, que ilumina dimensões do mistério que frequentemente passam despercebidas pelos leitores modernos. Mergulhar nesta sabedoria ancestral é descobrir que cada detalhe da cultura hebraica apontava, de alguma forma, para esta árvore mística no tabernáculo construído por Moisés no deserto, e posteriormente no magnífico templo, erguido por Salomão, em Jerusalém. A presença da árvore da vida era evidente nos ornamentos e símbolos. O candelabro de ouro de 7 hastes, menos a monurá, era modelado à semelhança de uma árvore, com galhos, flores e frutos estilizados. Eixo do 25 descreve detalhadamente suas taças em forma de flores de amêndoa, com botões e pétalas. Os estudiosos da Mishnah, compilação da tradição oral judaica, identificam a monurá como uma representação da árvore da vida, trazendo sua luz para dentro do espaço sagrado. A luz que emanava dela simbolizava a presença vivificante de Deus, menos a mesma que fluía da árvore original no Éden. Mais ainda, as cortinas do tabernáculo eram bordadas com querubins, relembrando aqueles que guardavam o caminho de volta ao Éden, as romãs que ornamentavam as vestes do sumo sacerdote, as palmeiras e árvores entalhadas nas paredes do templo de Salomão, tudo isso ecoava o jardim perdido, o Santo dos Santos, onde repousava a Arca da Aliança coberta por querubins de ouro. Era uma réplica simbólica do Éden. Um espaço quadrado perfeito, representando a totalidade da criação, onde céu e terra se encontravam. O sumo sacerdote, ao entrar uma vez por ano naquele lugar santíssimo, estava simbolicamente retornando ao Éden, aproximando-se da presença divina que a humanidade havia perdido. Na tradição rabínica, existe um conceito profundo chamado Etz Shenhai. Ela é árvore de vida. Esta frase, retirada de Provérbios 3:18, é cantada nas sinagogas até hoje, quando o rolo da Torá é devolvido à arca sagrada após a leitura. Para os judeus, a própria Torá, a palavra de Deus, é a árvore da vida. Estudá-la, vivê-la, abraçá-la, é reconectar-se com aquela fonte de vida que foi perdida no Éden. Não por acaso, o rolo da Torá é segurado por hastes de madeira chamadas etis shain, árvores da vida. A sabedoria divina registrada nas Escrituras torna-se, assim, o caminho de volta à árvore. Os cabalistas medievais desenvolveram o diagrama da etis shain, a árvore da vida cabalística menos com suas 10 sefirot, emanações divinas, conectadas por 22 caminhos, correspondentes às 22 letras do alfabeto hebraico. Embora esta seja uma interpretação mística posterior e não bíblica, em sentido estrito, ela revela como a imagem da árvore permeou profundamente a consciência espiritual judaica, tornando-se uma estrutura para compreender toda a realidade. A árvore como mapa do cosmos, da alma humana e do caminho de retorno a Deus. Para os hebreus, tudo estava conectado. E no centro desta conexão, estava sempre a árvore da vida, menos símbolo da ordem divina, da sabedoria eterna e da promessa de restauração que jamais foi abandonada. A pergunta que ecoa através dos milênios finalmente chega até nós. Como este antigo símbolo da árvore da vida pode iluminar nossa jornada hoje, neste exato momento de sua vida? A resposta é ao mesmo tempo profunda e surpreendentemente prática. A árvore da vida não é apenas uma história do passado, ou uma promessa do futuro. Ela é um convite presente, uma realidade espiritual acessível, agora, transformando radicalmente a maneira como vivemos, escolhemos e encontramos propósito. Primeiro, a árvore da vida nos ensina sobre a natureza da verdadeira vida. Vivemos em uma cultura obcecada pela sobrevivência e longevidade menos academia. Dietas, suplementos, procedimentos, anti-envelhecimento. Não há nada errado com cuidar do corpo, mas a árvore nos lembra que vida autêntica não é medida apenas em anos, mas em conexão. Adão e Eva podiam viver eternamente não por alguma propriedade química do fruto, mas pela comunhão constante com Deus. Quando essa comunhão foi quebrada, a morte entrou, não apenas física, mas espiritual, emocional, relacional. Hoje, você pode estar biologicamente vivo,
mas espiritualmente desconectado da fonte. A árvore da vida, acessível agora através de Cristo, oferece reconexão. Ela nos ensina que vida plena é vida conectada menos com Deus, com propósito, com os outros, consigo mesmo. Segundo, a árvore nos convida a fazer escolhas diárias. No Éden havia duas árvores centrais, uma proibida, outra permitida. Adão e Eva tinham livre acesso à vida, mas escolheram o caminho da autonomia, do conhecimento independente de Deus. Cada dia, nós enfrentamos a mesma escolha simbólica: confiar em nossa própria compreensão ou permanecer conectados à sabedoria divina. Perseguir o que parece bom aos nossos olhos ou buscar o que é verdadeiramente vivificante? Provérbios nos diz que a sabedoria é árvore de vida. Menos isso significa que cada escolha sábia, cada atitude que reflete o caráter de Deus, é como comer do fruto da árvore. Você está se alimentando diariamente de que árvore? Das fontes que prometem conhecimento, poder, prazer imediato, mas levam à separação? Ou da fonte que oferece vida abundante através da obediência confiante? Terceiro, a árvore da vida transforma nosso entendimento de igreja e comunidade. Apocalipse descreve a árvore às margens do rio, com folhas para a cura das nações. Que imagem poderosa! A árvore não guarda seus frutos egoístamente. Ela existe para nutrir, curar, restaurar. Como seguidores de Cristo, que é a própria árvore da vida encarnada, menos somos chamados a ser canais dessa vida para outros. Suas palavras podem ser árvore de vida para quem está desanimado. Sua presença pode ser sombra refrescante para quem está exausto. Seus atos de justiça e misericórdia podem ser frutos que alimentam os famintos espirituais. A pergunta não é apenas: estou conectado à árvore, mas também estou permitindo que a vida que recebo flua através de mim para outros? Finalmente, a árvore da vida nos dá esperança inabalável em meio ao sofrimento. Sim, fomos expulsos do Éden. Sim, vivemos em um mundo marcado pela morte, doença, injustiça e dor. Mas a história não terminou. A cruz, menos aquela árvore maldita onde Cristo morreu, menos abriu o caminho de volta. E Apocalipse 22 garante que haverá acesso irrestrito à árvore na nova criação. Não haverá mais maldição. As consequências do Éden serão completamente revertidas. Isso significa que cada lágrima que você chora, cada perda que enfrenta, cada momento de escuridão é temporário. A árvore está esperando. A vida plena, eterna, sem fim, em comunhão perfeita com Deus, está garantida para todos que estão em Cristo. Esta esperança não é escapismo, é combustível para perseverar hoje, sabendo que a melhor parte da história ainda está por vir. E assim chegamos ao fim desta jornada pelo mistério da árvore da vida. Mas, na verdade, estamos apenas no começo de uma compreensão que pode se aprofundar infinitamente. Como o rio que flui ao lado da árvore no Apocalipse, a revelação de Deus é viva, em movimento constante, sempre convidando-nos a mergulhar mais fundo em suas águas cristalinas. O que descobrimos sobre a árvore da vida é apenas um fio no vasto tapete da revelação divina. Menos, e quando puxamos este fio com cuidado, todo o design começa a se revelar de maneiras surpreendentes. Pense em como a narrativa bíblica é magistralmente construída. Começa em um jardim onde a árvore está acessível. Passa por um deserto onde o tabernáculo recria simbolicamente aquele jardim perdido. Atravessa a história de um povo que carrega em sua adoração a memória do Éden, culmina em uma cruz que é ao mesmo tempo maldição e redenção. Termina em uma acidez de jardim onde a árvore floresce eternamente. Cada elemento está conectado, cada símbolo aponta para o próximo, cada mistério desvenda outro, ainda maior. A árvore da vida não é um tema isolado, ela é um portal que, uma vez aberto, revela todo o plano redentor de Deus em panorama completo. Mas aqui está o convite mais importante. Conhecer sobre a árvore da vida não é suficiente. É preciso comer de seu fruto. A revelação deve se tornar experiência. Cristo não ofereceu apenas informação sobre a vida eterna. Menos ele ofereceu a si mesmo como a fonte dela.
Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, disse Jesus, usando linguagem que escandalizou os seus ouvintes, mas que fazia sentido perfeito para quem entendia o símbolo do Éden. Ele estava dizendo: eu sou a árvore da vida. Alimentem-se de mim. Permaneçam em mim. Deixem que minha vida flua em vocês. Conhecimento sem comunhão é como estar no Éden e nunca provar do fruto. Você sabe que a vida está ali, mas não a experimenta. Este não é, portanto, o fim de uma exploração, mas o começo de um relacionamento. Cada mistério bíblico que desvendamos é um convite para conhecer mais profundamente aquele que é o centro de todos os mistérios: a Arca da Aliança, o véu do templo, o maná, no deserto, a serpente de bronze. O Cordeiro Pascal menos cada símbolo sagrado das Escrituras está conectado aos demais em uma teia de significados que revelam facetas diferentes do mesmo Deus, do mesmo plano, da mesma redenção. E cada um destes símbolos tem seus próprios segredos, esperando para serem descobertos por aqueles que têm fome de verdade. Então aqui está o convite final, sussurrado nas entrelinhas desta revelação N. O Pareaque. Os mistérios das Escrituras são inesgotáveis, como o próprio Deus que as inspirou. Cada página esconde tesouros. Cada palavra hebraica carrega mundos de significado. Cada narrativa aponta para realidades espirituais que transformam tudo. A árvore da vida foi apenas o primeiro mistério. Há incontáveis outros esperando: o rio da vida, a cidade santa, os querubins de glória, o nome inefável, as festas sagradas, os números proféticos. Cada um deles é uma porta que se abre para o conhecimento mais profundo de Deus. Que esta jornada pelo segredo da árvore da vida tenha despertado em você não apenas curiosidade intelectual, mas fome espiritual, menos aquela fome bem-aventurada que Jesus prometeu saciar. Continue buscando, continue descobrindo, continue se alimentando da árvore, porque no fim a promessa permanece. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse las 10:14 de la noite. O caminho está aberto. A árvore está acessível, e novos mistérios aguardam aqueles que têm coragem de continuar a jornada.